Você ouve agora o podcast As Clínicas Públicas de Psicanálise no Brasil. Tão profundamente elitizada no país, a psicanálise tem uma outra vocação, muito mais impressionante e muito mais importante quando voltada às questões sociais, como aliás já advertira seu formulador, Sigmund Freud, em discurso de 1918. A psicanálise, quando de vocação pública, é capaz de aglutinar em seu campo questões ligadas não só ao sofrimento psíquico, mas à memória, ao território, à resiliência e resistência políticas e ao fortalecimento das redes de relacionamento comunitárias. Uma ferramenta poderosa na luta por direitos iguais, equidade, sem distinções e discriminações de classe, raça e gênero. A partir da publicação do livro As Clínicas Públicas de Freud, de Elizabeth Andanto, pela editora Perspectiva, constituiu-se um grupo de psicanalistas e outros profissionais que têm estudado as clínicas públicas no Brasil. Esse podcast é fruto desse trabalho. Olá a todas e todos, estamos aqui mais uma vez para uma conversa sobre as clínicas públicas de psicanálise no Brasil, né? Para mais uma conversa, hoje nós estamos recebendo o Mário Fux, psicanalista do Departamento de Psicanálise do SEDES, do Instituto SEDES, daqui de São Paulo. Mário, um prazer te receber aqui. Igualmente, conhecer vocês. Conta um pouco pra gente, assim, como é que foi essa experiência da psicanálise lá na Argentina. Você tem uma experiência bastante importante em Lanús, né, no hospital. Um pouco depois você veio para o Brasil, ali na segunda metade dos anos 70. Me conta um pouco da sua trajetória. Você diz, primeiro com a psiquiatria e depois com a psicanálise. As duas coisas se juntaram totalmente. Lanús é um lugar, era um serviço de psiquiatria, mas a linguagem que atravessava todas as atividades permanentemente era a psicanálise. Então, fora disso, eu quando estudei medicina, eu comecei a faculdade de medicina em 58 e concluí em 64. Agora, quando eu fiz medicina, já estava pensando em fazer psiquiatria e psicanálise. Já desde antes, desde o secundário, etc., a psicanálise estava muito presente na cultura dos jovens daquela época. Como disse até em uma entrevista recente, a psicanálise entrava como tema de paquera, como assunto nas paqueras, digamos, nos contactos. Se falava sobre sexualidade, psicanálise, isto e aquilo, e fazia parte desse clima de liberalização que atravessava a juventude nesse período. Então, na faculdade, já na faculdade de psicanálise, de medicina, a psicanálise, faculdade de psicanálise, engraçado o lapso. Figuras importantes como Raskowski e Garma, que são os dos fundadores da Associação Psicanalítica Argentina, vinham a dar conferências de psicanálise no centro de estudantes sobre problemática psicossomática, etc. Então, já a psicanálise tinha presença desde o primeiro ano. E aconteceu simultaneamente um fato muito importante, que é que na faculdade de psicologia se abriu concurso para professor titular de introducción a psicología. La Facultad de Psicología acababa de dejar de ser una dependencia de la Facultad de Filosofía. La carrera de Psicología se autonomizó. Y ahí entra, para hacer el concurso, con suceso, José Blecher, que es una figura muy importante en la psicanálisis argentina. Y él, junto con esos otros, inician algo así como un proceso de apertura da psicanálisis para fora da sociedade de psicanálisis. Não era uma estratégia planejada, eram analistas independentes que abriam caminho, não era uma política planejada
da Sociedade de Psicanálise. No entanto, criou un entorno, un halo de actividades muy importantes, y até importantes para marketing personal y para ganhos, porque muchas personas se comenzaron a analizar, hacer grupos de estudio, etcétera, supervisión, con analistas que eran da APA, mas que hacían todas esas actividades fuera da APA. Y eso marca una diferencia importante, até eso vem una pregunta después, en relación con la política da Sociedad de Psicanálisis, Sociedad CSP, digamos, a Sociedad de Psicanálisis de São Paulo, que era muy restrictiva en ese sentido, que prevenía as duas facultades, as duas sociedades, a de Buenos Aires y a de São Paulo, só admitían médicos. No en tanto, muchos psicólogos hacían análisis, grupos de estudio, supervisión, etcétera, en Buenos Aires. En São Paulo había oficialmente, vi escritos, no sé si era FEPAO ya o era otra instancia latinoamericana oficial de psicanálisis, donde se establecían prevenciones en relación con psicólogos porque eran una amenaza potencial pela inveja que podían tener tu saber psicanalítico y pelas fantasías, actuaciones no sentido de robarlo. O sea, una de las preguntas que después ven es diferencias entre la psicanálisis argentina y brasilera. Una de esas era esa, porque a psicanálisis argentina en ese sentido evoluiu muito fora da sociedade de psicanálise. Então, entra Blecher em psicologia e eu consigo que me autoricem a cursar introducción a psicología de Blecher como una de las materias optativas para medicina, que el reglamento, digamos, estatuto universitario permitía que estudiantes de medicina, estudiantes de una facultad, hagan materias en otra facultad. Entonces eso fue muy importante. Yo ahí entré en contacto con lo que se estaba haciendo en la facultad de psicología, que era muy rico, muy creativo, y hasta un punto me entusiasmé con Blecher. Entré en análisis de grupo con Blecher, en forma particular, digamos. Blecher, Mary Langer, Emilio Rodríguez eran unos pioneros que también transgredían un formato padronizado de la sociedad de psicanálisis, comenzando a trabajar con grupos psicoterapéuticos psicanalíticos. Entonces, yo comencé por ahí. Era hasta engraçado porque yo estaba haciendo servicio militar, iba con una ambulancia de La Plata, voltaba, etcétera, mas si coincidía con horario de sesión, yo pedía para un motorista de ambulancia me aguardar y a sesión, ahí vestido de Marinha, de enfermero de Marinha, y yo estaba haciendo a servicio militar no hospital naval, entonces iba vestido con indumentaria médica, y hacía mi grupo y voltaba al plantón junto con motorista que tenía gentileza, que no entendía bien qué eso que hacía ahí, y para el hospital naval de volta. Entonces eso fue una época donde tenía esas pasajes de un lugar para otro, eran muy ricas. Y cuando terminé la facultad, ya antes de terminar, fui llamado por Hernán Kesselman, que era uno de los organizadores de las cosas en el Policlínico de Lanús, para hacer parte de un grupo de practicantes que tenía como función hacer una especie de plantones na enfermería de psiquiatría que estaba en un cierto andar de un hospital geral donde estaba Lanús, que es un Policlínico Gregorio Arauz Alfaro de Lanús. Entonces, es interesante porque a gente estaba ahí disponible para cualquier emergencia, cualquier
problema, crisis de angustia, alguna situación que se gere en alguna de las dos enfermerías, porque nos estábamos en un medio entre una enfermería de hombres y una de mujeres, que estábamos separados. Después fuimos a descubrir que era parte de una estrategia no dita, no falada, de tranquilizar al resto del Hospital Geral, a las enfermerías de clínica médica, de que no tenían miedo ni de que los pacientes de salud mental comiencen a invadir las enfermerías, o se crucen de una enfermería para otra y aconteçam todas las balbúrdias sexuales que se asocian fantasiosamente a problemas de salud mental. Realmente fue una cosa muy interesante, porque nos entramos en un locus estratégico de un movimiento que giraba en torno a proposta, a política de salud mental que llevaba enfrente Mauricio Goldenberg, que era el jefe de servicio y que era un consultor de la Organización Mundial de la Salud, que en ese momento decía: a mejor estrategia para combater esa orden manicomial que grasa en el mundo entero, en el campo de la salud mental, y de mudar, a promover una apertura, es crear servicios de psiquiatría no Hospital Geral. Entonces, en torno de esa propuesta es que se aglutinaron muchos psiquiatras dinámicos, psicanalistas, estudiantes, psicólogos de diversos lugares, etcétera, etcétera, para trabajar en los diversos sectores do Policlínico Lanús. Eu comencé de esa manera y después, ya formado, saí la condición do grupo de practicantes y me incorporé al departamento de adolescentes. Mas a esa altura ya tinha tido mucha experiencia en psicología y a mantive, até o ponto que después me llamaron como auxiliar docente da cátedra de psicopatología en la Facultad de Psicología, y las entrevistas con pacientes, para que vean pacientes de psicopatología, se hacían no Policlínico de Lanús, donde yo trabajaba. Entonces, yo era miembro del equipo de adolescentes y al mismo tiempo era auxiliar docente en psiquiatría y auxiliar docente de psicopatología de la Facultad de Psicología. Ahí se produjeron una cantidad de cruzamientos, de fertilizaciones recíprocas que fueron muy interesantes. Entonces, Lanús era un lugar realmente privilegiado desde el punto de vista de los avances no campo de la salud mental. E essa experiência é riquíssima, né? Uma comunidade heterogênea, assim, em termos de formação, de momentos, mas muito rica, né? E heterogênea até o ponto de um jeito muito interessante, porque todo mundo tinha uma disponibilidade, uma avidez para aproveitar de tudo. Llegaban desde psicanalistas de mucha experiencia y mucho reconocimiento, ingleses y americanos, y gente, y sistémicos interaccionalistas que ainda no eran sistémicos, eran interaccionalistas de Palo Alto, de Stanford. Y la gente escuchaba uno, escuchaba otro, se formaban debates, y todavía no se habían lapidado los productos protocolados para ser competitivos en el mercado. Entonces, era un momento de creación. Esos son los momentos más ricos, los momentos donde no están cristalizados en teorías, en técnicas constituidas. Todo circula, todo se fertiliza recíprocamente. Era muy bom. Participé en un Ateneo presentando casos junto con un amigo que es psicanalista no Río de Janeiro, en este momento Alberto Goldín. Presentamos un caso de adolescentes trabajados desde la perspectiva individual, familiar, grupal,
donde las referencias teóricas eran tanto Erickson, que era, todos saben, la línea de la psicología norteamericana, como Greenberg, que era kleiniano, con una producción muy importante, muy profunda, y el tema de identidad era trabajado y discutido desde las diversas perspectivas y enriquecido. Entonces, los dos como ejemplo de cómo una experiencia interesante. No había tanta filiación. Después ustedes traen una pregunta en relación con... No había tanta filiación a escuelas determinadas. No es que no había escuelas donde se trabajaba fuertemente, pero no había una definición identitaria tan fuerte como cuando se entra ya en los marcos formativos, APA, etcétera, etcétera. E uma coisa também que eu queria te perguntar, né, que veio na sequência disso, que foi a sua vinda, né, para o Brasil. Quer dizer, você foi um dos primeiros, né, que vieram para o Brasil ali na segunda metade dos anos 70, 76, é isso? Né? E 77. Eu cheguei em 77. 77. Em 76 foi o golpe militar, março de 76. Em maio de 77 nós viemos para aqui. Ficamos até um pouco demais. Já estava ficando meio perigoso. Sim. Mas para chegar a isso houve todo um caminho, porque de Lanús entré en la APA por una parte donde ya estaba habiendo todo un proceso de cuestionamiento de asociación psicanalítica a partir del movimiento plataforma, del grupo plataforma, y un trabajo que fui a hacer también junto a FAPA, Federación Argentina de Psiquiatras. Ahí se da un proceso de sindicalización y politización muy importante. Dos psiquiatras, dos psicanalistas, dos psicólogos, en fin, de algo que comienza a ser llamado de trabajadores de salud mental. Es como si existen una serie de transformaciones en el campo de identidad profesional, ideológica y política, ¿no? Entonces, viro un trabajador de salud mental con diversas inserciones en diferentes lugares. Creamos una agrupación política dentro de la Federación de Psiquiatras, que es un movimiento de psicólogos y psiquiatras, MPL, Movimiento de Psicólogos y Psiquiatras de la Liberación, que, en fin, que presenta chapas, etc. Y este movimiento está ligado al peronismo de izquierda, peronismo revolucionario. Cuando el peronismo de izquierda ocupa lugares importantes en la dirección de la Universidad de Buenos Aires, yo soy convocado a trabajar como psiquiatra y psicanalista también, estaba presente eso, na cátedra de psicología médica do Hospital das Clínicas, digamos. Entonces, ahí estaba a cargo de la organización, de las equipes, etc. Hicimos un monte de cosas muy interesantes, equipes de mañana, de tarde, de noche, grandes transformaciones, digamos, en la forma de funcionamiento de la psicología médica hasta ese momento, grande atendimiento de pacientes, estrategias diferentes. Digo todo esto porque se fue creando una línea de trabajo y una línea de compromiso que nos comprometió cada vez más políticamente, y ya, cuando salimos de esa facultad, salimos acompañados de policías con ametralladoras, que no nos querían ver más ahí, ¿entiendes? Una cosa así. Digo, salimos los profesores titulares y adjuntos de
da cátedra de psicología médica. Entonces, fueron momentos agudos. Lucía, por otra parte, recibió, Lucía es mi esposa, que nos conocimos y comenzamos y nos casamos, digamos, a partir de Lanús. Lucía llegó a ser jefa de servicio en Lanús porque Valentín Barenblit había sido demitido y preso, demitido como una figura que es interesante. La figura era PAI, PAI, y no conocíamos, no sabíamos portugués. Y PAI son las siglas de presumido agitador ideológico. Era una de las categorías para carimbar a profesionales, universitarios, etcétera, y excluirlos dos servicios. Ahí Lucía asumió para tentar manter o servicio na frente, mas o secuestro de uma colega nossa no hospital, na frente de todo mundo, Marta Brea, que foi sequestrada e levada embora e morta depois pela repressão paramilitar, nos dijeron que mejor ir embora, que estábamos ya pasados la hora de salir. Ahí saímos por caminos laterales, teníamos un voo ya comprado a pasaje, etcétera, mas mantivemos a pasaje y saímos por otro lado y fue todo un percurso para salir, vir ao Brasil, que era un poco país más próximo, teníamos un poco de familia, etcétera, y ahí fue que saímos. Entonces, disculpa que demoré un poco a claro, fica à cuestión de vontade. saída para explicar un poco cuál había sido nuestro camino, y en función de ese camino es que nos fuimos recibidos argentinos con mucha calidez, con brazos abiertos, con una grande apertura por parte del pessoal do SEDES. Você e a Lúcia foram alguns, né? Foram uns dos primeiros a chegar, digamos assim. Depois foram chegando outros, né? Me conta assim um pouco também como é que foi essa recepção. Vocês chegaram direto para os SEDES. No, ya estaba aquí, no, llegamos para San Pablo, había un irmão da Lucía morando en San Pablo y nos puede acoger en un primer momento para ver qué íbamos a hacer, porque no saímos medio, como dice aquí, no rabo de foguete, esa a canción do Beba de Equilibrista, ¿no? Saímos así, la noche pro día. Y ahí ficamos para ver qué hacíamos. Y ahí encontramos a Ana María Sigao, que conocíamos de los movimientos en Argentina, do hospital da psicología médica, facultad de psicología también. Y él ya tenía conocido ustedes, a Regina, etcétera, y nos llevó a conocer a Lucía y a mí, a Madre Cristina. Simultáneamente, no combinadamente, habían llegado Guillermo Vigliani y Lea Vigliani, otro casado, que conocíamos de Lanús y de la Sociedad de Psicanálisis. Mas llegaron independientemente, no hacíamos parte también del mismo grupo político ni nada. Fuimos llegando y fuimos incorporados con mucha solidaridad y con mucho reconocimiento a través de una primera conversa con la Madre Cristina, que nos dice: olha, sean bienvenidos, estamos en un momento de transformación, estamos a camino construyendo una redemocratización para acabar con la dictadura. Vocês pueden nos ayudar mucho. Después entendimos hasta qué punto era importante esa ayuda, porque ya había un curso de
de psicanálisis que tenía un nombre que era una formación de compromiso, era de psicoterapia de base analítica, para no bater frontalmente con la sociedad de psicanálisis. Y ahí nos incorporamos, dice, vocês no son muy necesarios porque ese curso está en crisis pelas pressões da sociedad de psicanálisis, o que eran parte de la sociedad de psicanálisis paulistana, acabaron saindo. Só algunos resistieron y resistieron honrosamente, que fueron Roberto Acevedo, Fabio Herman, por ejemplo, se mantuvieron firmes a pesar de todas las presiones. Eso no campo institucional. Y no campo pessoal, fuimos acolhidos por Regina Schneiderman y todo ese grupo, Isaías Melson, todo un grupo de gente que no eran só psicanalistas, eran gente do campo da cultura. Eran Boris Schneiderman, que era una figura no campo da literatura, y os poetas, os concretistas, en fin, conocimos un monte de gente que nos encantó. Entonces, hubo un acolhimento más além do institucional y específico profesional psicanalítico. Realmente hubo una experiencia muy legal de gente identificada con la línea ideológica de izquierda, etc. Por todo eso, los diversos analistas que fueron se acrecentando, que fueron llegando, llegaron diría, a un leito, a una trama, una red de relacionamientos y de interacciones y de muy interesante y muy acolledora, que realmente nos recibió, nos abrió los brazos, nos incluyó, y fue muy importante. Es decir, a Madre Cristina nos tenía propuesto que fiquemos para ayudar y nos ficamos hasta ahora, un monte de años. Inicialmente pensábamos ir a otros lugares, mas realmente ese lugar, otros lugares pueden ser México, España, etcétera. Nos dividíamos respecto a qué lugar ir a pasar ese exilio de Argentina y ficamos en Brasil. Realmente sentimos que era un lugar para ficar. E é interessante, né, te acompanhando, é uma pergunta que eu queria te fazer, né? Quando você falou, né, da Ana Maria Sigal, de outros argentinos que chegaram mais ou menos ali na mesma época, na segunda metade de 70, vocês se conheciam, mas não pertenciam exatamente aos mesmos grupos políticos ou de trabalho, às vezes se frequentavam pela universidade, às vezes pela policlínica, né? E quando a gente vai, enfim, estudar um pouco desse período da história da psicanálise no Brasil, é muito frequente que as pessoas afirmem, né? Bom, é preciso sublinhar a importância da recepção dos argentinos no Brasil, e dos psicanalistas argentinos no Brasil, e é muito curioso porque parece que veio todo mundo junto, era todo mundo do mesmo grupo, né? Pode dar uma impressão de que era um bloco de pessoas que chega junto, né? Só que aí você vai estudando mais de perto a história e você vai vendo que, bom, tem uma parte que chega em São Paulo, né? Que é recebido pelos SEDES, mas tem uma parte que vai para o Rio de Janeiro também, que é importante. Um pouco tem um trânsito também com Porto Alegre, né? E essa também é uma pergunta que eu queria te fazer. Tinha interlocução depois que os psicanalistas argentinos chegaram no Brasil e se espalharam em diferentes territórios? Havia interlocução entre vocês? Vocês falavam com o pessoal do Rio, das outras regiões? E eu pedi uma ajuda que é assim, se você fosse dividir esses psicanalistas em grupos, como que você dividiria, assim? Daria para dizer assim, os psicanalistas argentinos do Rio, os psicanalistas argentinos de São Paulo, ou isso não faz nenhum sentido? Psicanalistas argentinos en Porto Alegre, en Curitiba, Porto Alegre, Jerusalinski, en Curitiba, Antonio Godino, por ejemplo.
esa era gente con que no teníamos un contacto regular, orgánico, de trocas, etcétera, mas teníamos encontros en términos de amigos importantes. Junto con Godino, llegó a Curitiba Silvia Alonso, que después veio para São Paulo y se integró na PUC y después entró no CEDES. Entonces, Silvia Alonso fue una ponte muy importante con Antonio Godino, que eu não conocía de antes. Y ellos, por ejemplo, si a gente tem que asociarlos en relación con filiaciones teóricas o institucionales, movimientos dentro del movimiento psicanalítico, estaban ligados a concepción lacaniana, eran lacanianos, digamos. Nos no gustábamos de llamarnos nada ano. Hasta nos pensamos que era un síntoma, un fenómeno llano, lacaniano, freudiano, kleiniano, etc. Nos estábamos muy embalados con el estudio de Freud, a reconquista de Freud, un poco a recuperación de Freud. Lacan sirvió mucho con su famoso retorno a Freud para que comencemos a conocer Freud. Mas eso ya aconteció en Argentina. Nos conocíamos Freud a través de la lectura dos kleinianos, a través de una citación de Melanie Klein, o de Anna Segal, o algunos, o Paula Heyman, etc. Siempre había Freud a través de algún... Acho que con los lacanianos es un problema que puede acontecer a veces también. Entonces, nosotros centramos todas las fuerzas no estudio de Freud, mas no nos llamamos especialmente freudianos. Ahora, había muchos puntos de contacto, muchas coincidencias ideológicas con el pessoal que en Río de Janeiro se concentró en torno a Gregorio Barenblit y a Chaim Katz también, en IBRAPSI, donde hicieron una cantidad de trabajos y de experiencias. Fue una institución muy interesante, con la cual hubo aproximaciones, no con la institución, con las personas, divergencias, etcétera, mas en momentos cruciales, por ejemplo, cuando hubo una embestida de presidente de la Asociación de Río de Janeiro, Cavernite, analista de famoso Cordero Lobo, ¿no? Una embestida contra IBRAPSI, pelo papel disolutivo, etcétera, que estaba. Nos fuimos a apoyarlo personalmente, presentamos trabajos, etcétera. Entonces, al mismo tiempo había posiciones diferenciadas dentro del campo psicanalítico en general. Ahora, Emilio Rodríguez, que estaba en Bahía, iba y vinha y nos visitaba y era una figura maravillosa. Estaban los analistas itinerantes que hacían intervenciones puntuales, como Fernando Ulloa, que vinha a sedes, hacía una asamblea, hacía una reunión con grupos, hacía intervenciones institucionales. Yo ya conocía desde Argentina, ya tenía trabajado con él en psicología. Entonces, era muy fluido. Yo quiero decir una cosa, aunque estábamos todos muy unidos por la coyuntura, éramos todos exiliados, éramos todos posicionados en función de proyectos de transformación social, de abertura política, etc. Entonces, eso nos unía mucho, eso creaba lazos de solidaridad, aparte de las diferencias que pudiesen pintar. Investíamos los proyectos juntos, unidos. Eso pasó en ustedes. Después, las diferencias comenzaron a se presentar y acontecieron las conocidas cisões, que acontecen en un campo psicanalítico, que acontecen en un campo de izquierda, que
que ya Althusser definió un marxismo y a psicanálisis como ciencias conflictantes, que generan conflicto, que crean conflicto, y que pueden ser en determinado momento escindentes por esa razón. Entonces, es una cosa interesante para pensar. Vou dar um exemplo de algo que tem muito a ver com o que eu li como posição do grupo de historiadores, sua e de Marco, como chama o seu colega? Marco Fernandes. Marco Fernandes, na tradução, se tem um pós-fácil, onde falam de diferentes modos de fazer história, de escrever uma história da psicanálise. E parece que tem histórias lineais e tem histórias que mostram tendencias conflictantes que no se amalgaman. La tendencia no es amalgamarse y una disminuir a intensidad de la otra y formarse una especie de sopa morna. No, lo que acontecen son hegemonías y partes que fican ganadores y perdedores de un momento, y algo que fica recalcado en ese sentido. Entonces, la historia se puede construir de otra manera. Gilú García Reynosa, que era una analista, que era analista didacta, que fue supervisora mía, etcétera, antes de entrar a APA ainda, mas que después se integró al grupo de plataforma. Cuando le preguntaban sobre cómo vía cuestión de las filiaciones, ella decía una cosa: yo pienso en filiación como algo que puede tener una polisemia, en francés, fio, puede ser filio y puede ser fío, ¿entienden? Entonces, y existe algo que es filiar en términos de establecer una relación de filio en relación con una generación de pais, etcétera, y un fío, que es como un fío conductor, que você va fiando, a historia va se haciendo fiando, y puxando fío en lugares donde el fío está no reverso del tecido. Entonces, se aproxima más esa forma de pensar a filiación como fiación, como modo de hacerse parte, identificarse con aspectos de una historia que se va construyendo. Acho que las clínicas públicas de hoy tienen mucho a ver en ese sentido, pero lado de la fiación, digamos, con las clínicas públicas dos 20 y dos 30, en Viena, en Berlín, etc. Na medida en que se recoge ese fío que ficó recalcado por la historiografía, por la psicanálisis oficial. Un ejemplo de eso es y que se vio como un síntoma, es que en los años 72, 73, hubo un congreso latinoamericano de psicanálisis, de ahí, oficial, en Brasil, acho que era en Porto Alegre. Un nombre de ese congreso era Violencia y Agresión. Un nombre del congreso, el tema del congreso era violencia. De golpe llega una proposta dos directivos da psicanálise da IPA de Brasil que propõe mudar o nome do congresso para o tema passa a ser correntes actuais no pensamento psicanalítico. Porque era cabía melhor, sintonizava mais, armonizava mais com a ditadura brasileira presente nesse momento, as corrientes filiatorias no campo psicanalítico, que o tema violência e agressão que tinha surgido no encontro da IPA internacional, donde houve trabalhos importantes sobre a relação entre repressão e agressão, etc., etc., um momento de um movimento libertário. Então, os didactas ligados à plataforma, mas que ainda não tinham saído da Asociación Argentina,
y denunciaron esta contradicción y decidieron no participar, se negaron a participar, porque se tenía mudado todo, se tenía mudado a los materiales clínicos sobre los cuales se iba a discutir materiales clínicos ligados, por ejemplo, a militantes en análisis, y se vio que no era conveniente, etcétera, etcétera, entonces mudó eso. Entonces ahí se ve cómo surge un síntoma y algo que era un tema que seguía un filo determinado, fica recalcado, en términos institucionales, recalcado o recusado, ¿entiende? Cindido, en fin, tiene diversas formas de pensar. Por eso pienso que até os discursos, digamos, o tema das filiações ligadas a escolas pode ser ter uma função acobertadora, digamos, de formación reactiva, de formación defensiva frente ao político que puede estar ameazando emergir por ahí. Eso se vio el tiempo todo en nuestro departamento de psicanálisis, de golpe los trabajos, las monografías, se encaminaban todas para esa temática. Hubo grupos que se disolvieron por conflictos filiatorios de tipo escolar, y no se veía que era un proyecto de ustedes, que era un proyecto ideológico, político, de combatir a dominación, combatir el sistema manicomial, etcétera, etcétera. Entonces, estoy apuntando a puntos en común con el trabajo de vocês en torno a la historia de psicanálisis, con nuestra experiencia histórica, y con la necesidad de pensar el tiempo todo en estos síntomas, que son síntomas das instituciones, da institucionalización del movimiento psicanalítico. A convocatoria de Freud en los años 20, ahí en Budapest, era para un movimiento psicanalítico en germen. No estaba estructurada, constituida, a internacional, padronizada, psicanalítica, etc. Era un momento creativo, de movimiento. Y yo acho que, pegando ese fío, o que vocês falan, o que falaron antes de você entrar ahí, falei con sus compañeros del grupo, sobre las clínicas públicas, o trabajo en Itororó, o una casa do povo, etc., retoman ese espíritu de creación, de aventura, tu movimiento psicanalítico en sus inicios. ¿Entiende? A mí me parece que ese es un viés, una faceta de lo que puede servir para pensar las clínicas públicas. Interessante essa discussão, né, sobre filiação, né? Você falou, tem a filiação no sentido, né, dos filhos, tem a filiação no sentido do fio, né? E claro, se você me permite, eu incluiria uma terceira, que é também esse aspecto da filia, né? Da filia no sentido da amizade, né? Do encontro. Sim, sim. Das afinidades selectivas, como decían, das aproximações. Sim, sim. De acordo, sim, de acordo. Pois de acordo. Acho que você trouxe uma história bonita mesmo, né? De como foi esse encontro com, por exemplo, esse grupo que estudou com Anatol Rosenfeld, né? A gente estava lembrando aqui, a Noemi lembrou que o Jacob Ginsburg e a Gita Ginsburg fizeram parte desse grupo, né? Enfim, estiveram ali. Bom, veja os encontros, né? Como são curiosos. Estamos aqui, né? Dentro do projeto da perspectiva. Con Jacob tive una experiencia limitada, pero muy interesante. De fato, o encontraba en la casa de Regina, era amigo y todo eso. Mas él también nos llamó a Renato Mezán, a Jaime Katz y a mí para un ciclo sobre judaísmo. Yo trabajé a cuestión de Moisés y un monoteísmo na PUC, en conferencias na PUC, una serie delimitada de conferencias. Él estaba promoviendo en ese momento para por en público, digamos, las cuestiones del judaísmo de manera de desdemonizarlo un poco,
tirá-lo do isolamento filiatório à comunidade e à religião, digamos, não? É decir, abri-lo para a cultura. Foi uma coisa interessante. Muito interessante, muito bom. E, Mário, eu queria, enfim, avançar aqui um pouco para te fazer algumas perguntas que eu li no livro azul da história do Departamento de Psicanálise do SEDES. Você conta algumas histórias ali, né? Eu queria pedir para você contar já um pouco, avançando mais na história, né? No período da redemocratização, e lá, nesse livro, você conta um pouco, né, da aproximação de um grupo de psicanalistas, você estava nele, do SEDES com a Coordenadoria de Saúde Mental do governo Franco Montoro, né, que foi transformou muita coisa ali, né, na primeira metade dos anos 80 em termos de saúde mental pública em São Paulo, né? Você conta um pouco como é que foi essa aproximação, qual que era a sua função nessa iniciativa? Você dava supervisão, você atendia? Conta um pouco como é que foi essa experiência. A função organizativa, além dos trabalhos mais específicos junto às equipes das instituições, foi ser o representante do grupo que organizou os trabalhos do convênio perante a divisão de ambulatórios da Coordenadoria de Saúde Mental. A divisão de ambulatórios estava a cargo de Ana Pita Heusel. A Coordenadoria de Saúde Mental estava dirigida por Marcos Pacheco Toledo Ferraz. Então, eu era representante do seguinte grupo. O grupo era nada mais nem nada menos que o conjunto dos professores do curso de psicanálise do SEDES, que a essa altura já se chamava curso de psicanálise, digamos. Ana Pita tinha sido aluna do curso, tinha feito formação psicanalítica junto conosco, digamos. Então, tínhamos um vínculo muito estreito e já nos havia convidado a diversas pessoas a dar conferências, a dar supervisões em diversos centros, ambulatórios, etc. Individualmente. Mas, nesse momento, eles nos convocam como os SEDES, como algo que ainda não era o Departamento de Psicanálise do SEDES, mas foi um dos elementos que contribuiu posteriormente a abrir o caminho para o Departamento de Psicanálise. O Departamento de Psicanálise do SEDES, que vai mais além do curso, se criou em 85. Essa proposta foi feita em 84, acho que era o convênio, o 84, na gestão Montoro. Então, o que passa? A Coordenadoria de Saúde Mental iniciou uma política de transformação das instituições públicas de São Paulo, destinada a limitar a hegemonia do modelo hospitalicêntrico, do modelo manicomial, da psiquiatria manicomial. E a estratégia que eles optaram era implantar nos diversos ambulatórios as equipes multiprofissionais, chamadas multiprofissionais, que integravam diversos tipos de profissional. E é importante saber que os ambulatórios, até esse momento, aí a gente ficou sabendo quando começou a estudar essa demanda, quando a tentar entender o que se esperava de nós, o que se esperava é que demos seminários, supervisões grupais, etc., institucionais, que mobilizemos os ambulatórios, porque os ambulatórios mostravam certa tendência à burocratização, à mecanização do diagnóstico, a carência de psicoterapias como recursos alternativos,
a uma hipermedicalização, digamos. O diagnóstico que nós fizemos é que os ambulatorios de saúde mental eram a versão ambulatorial do sistema manicomial no ambulatório, fora do manicômio. No manicômio se reprimia, se segregava. No ambulatório se administrava diagnóstico, se administraban medicamentos, y todo eso facilitaba a cronificación dos pacientes. En una época, durante la dictadura, antes da entrada de Montoro y da apertura democrática, os ambulatorios eran portas de entrada donde una especie de estera rolante conducía os pacientes do ambulatorio para un manicomio, público o privado, porque había muchos negocios que se hacían en torno da inclusión. Entonces, cuando nos entramos haciendo este diagnóstico, vean, a razón da insatisfacción, da burocratización, etc., esa función que venían cumpliendo dentro de una institución predominantemente autoritaria, que limitaba al máximo o contacto subjetivo do profesional, cualquiera sea su especialidad, su función, con o sujeto sofrente, digamos. Entonces, había que, en primer lugar, abrir esa fijación institucional, crear espacios democráticos. Se precisan espacios democráticos para que puedan funcionar las psicoterapias de cualquier naturaleza, inclusive la psicoterapia psicanalítica. Si no tienen una libertad, digamos, no campo de acción, etc., no tienen posibilidad de instituir procesos de elaboración psíquica. Entonces, la función que asumimos es crear, digamos, esos espacios democráticos, trabajar junto con los psiquiatras en la democratización de los servicios y ir introduciendo un modo de pensar psicanalítico, las experiencias individuales, colectivas, grupales, etc. Creamos seminarios, supervisiones que se hacían en las sedes. En un segundo tiempo, cuando se reorganizaron los ambulatorios, se crearon los ERSAs, digamos, una delimitación territorial, nos fuimos a trabajar como supervisores, especialmente dentro de los servicios. Entonces, es una experiencia que se hacía con una referencia psicanalítica, teórica, metodológica, técnica, etc., más una concepción que iba além da psicanálisis, que es una concepción política de transformación. Si nos no conseguíamos contribuir a mudanza de las relaciones de poder, la función de psicanálisis podía ser como la función que tiene la psicanálisis en los Estados Unidos, con la línea de adaptación a crítica, etcétera, etcétera, o coluyo con poder médico, etcétera, y no mudaba nada. Entonces, entramos con una mentalidad y con un proyecto, digamos, de transformación. Hubo momentos de avance muy intensos, hubo momentos de parada, de estagnación, que tenían mucho a ver con juegos políticos no campo institucional, a mudança da gestão Montoro para a gestão Quercia mudou as coisas. Então, nós continuamos, eu saí, outros membros do sector de saúde mental e instituições que se tinha criado dentro dos sedes, foi um dos componentes do departamento de psicanálise muito importante. Antes do convênio não existia. Se criou uma área onde trabalhamos em relação com a problemática de saúde mental e a problemática institucional, e da qual saíram outras ações, digamos, outros convênios posteriormente. Em alguns momentos, todo se começou a esmorecer, e em vários momentos tivemos nos perguntamos, mas continuamos igual ou paramos aqui o convênio e passamos a participar das lutas
do movimento de trabalhadores de saúde mental, das lutas antimanicomiais que estavam passando por outros lugares, entende? Por Santos, enfim, outras linhas de trabalho. Então, essa foi a história do convênio. Foi uma história importante porque, para nós, argentinos, para mim pessoalmente, com toda a concepção que traía de Lanús e outros que participaram de outros trabalhos institucionais, já havíamos começado a trabalhar na deselitização da formação, com os cursos de psicanálise e o trabalho, a formação psicanalítica, não sei. Agora começamos a trabalhar na democratização da assistência através da possibilidades que oferecia as instituições públicas de saúde mental. Então, desde esse ponto de vista, eu acho que recuperamos esse projeto das clínicas públicas no marco institucional de saúde mental, da psiquiatria nas instituições. Muito legal, muito legal. É bom também para a gente, né, ir localizando no tempo, né? Porque isso porque para a gente o SUS é um marco muito fundamental, né? Então, quer dizer, isso é parte do processo de construção do SUS, né? Que vai, enfim, ganhar forma de fato aí, né? Forma e efetividade aí de 88 em diante, né? Em que, enfim, também ainda nesse livro da história do Departamento de Psicanálise, você conta também que, na sequência, final dos anos 80, início dos 90, teve uma aproximação com o setor de saúde mental da Prefeitura de São Paulo. Claro, do governo da Luiza Erundina, né? Por isso, com a Luiza Erundina, que se eleita no 89, ela entra con un proyecto más fuerte. Ya no se trata de reencaminar a demanda, disminuir a presión do sistema manicomial, mas deixar intocados os manicômios. Entra com um projeto que aponta a uma sociedade sem manicômios. A construção de dispositivos e equipamentos institucionais que sejam substitutivos das funções terapêuticas, quando existem, presentes no sistema manicomial. Então se criam os hospitais-dia, os secos, os centros de convivência, se favorece a presença de serviços de psiquiatria no hospital geral, a presença da atenção psicológica, psíquica, nas unidades básicas de saúde, ou seja, é um modelo mais forte, mais posante, mais transformador, que mobiliza muito os profissionais. Então, aí voltamos a ligar-nos ao trabalho institucional de uma forma nova, bem diferente. Eu fui trabalhar junto com Eliane Berger e Fernando Medeiros em um projeto de implantação de um hospital-dia de crianças mais graves, em Vila Prudente. E foi um trabalho que eu reputo como belíssimo. E deixa eu perguntar uma coisa também. Tem documentos disso, assim? Quer dizer, textos escritos, publicações, arquivos, enfim? Tem uma quantidade de coisas. Tem o livro que você leu da História da Psicanálise, este livro daqui, livro azul. Bom, foi esse mesmo tem um livro, A Subjetividade nos Grupos e Instituições, azul claro, mais claro, que é organizado por Cristiane Curia Butt. O capítulo 2, eu tenho um trabalho aí que se chama
psicanálise, saúde mental, instituições, história de um projeto. Aí relato os dois convênios, a história dos dois convênios, tanto com a Coordenadoria de Saúde Mental como com a Prefeitura de São Paulo. Tem artigos publicados na revista Percurso, diversos artigos feitos pelas equipes que trabalharam principalmente na Coordenadoria de Saúde Mental. E muito da experiência do que fizemos na gestão de Erundina se centralizou em um novo curso que criamos no SEDES, que se chamou Psicosis, concepções teóricas e estratégias institucionais. Y que atraiu, estaba destinado para eso, estaba destinado para dar respaldo formativo às equipes dos hospitais dia, da prefeitura e dos NAS de Santos, que também vinham a fazer ¿Por qué fizemos? Foi uma estratégia de voltar para os SEDES, no sé, como locus de estudo. ¿Por qué? Y de intervención. ¿Por qué? Porque ya estaba entrando Paulo Maluf na gestão da prefeitura y estábamos prevendo que a coisa ia se transformar. Entonces era importante encontrar un lugar de retaguarda. Y ahí creamos esto que se mantuvo durante 3 años ainda, hasta que apareció o PAS, o famoso PAS, que es a entrada privatizante, digamos, do neoliberalismo no campo da saúde mental pública, digamos. Então, aí, praticamente, houve uma interrupção do trabalho de muitos dos terapeutas das equipes que até esse momento vinham atendendo pacientes conforme as concepções que iam trabalhando no curso nosso, e que de golpe todo se parou. Foram encaminhados para diversos lugares, muitos fora para clubes de esporte, muitos fora para tirá-los das instituições públicas. Precisaram interromper bruscamente o trabalho com seus pacientes. E nós que fizemos? Nós paramos o curso, mas não para ir embora ou para mandar embora, para constituir grupos de discussão e de elaboração da situação traumática que representava a interrupção. Nos dedicamos íntegramente a trabalhar com os efeitos do PAS, com os profissionais que eram parte do curso. Então, aí pusimos em ação o que pensávamos, digamos, o trabalho grupal, em grupo operativo, para elaborar situações traumáticas, que era uma coisa bem interessante. E, bom, depois de um tempo se acabou tudo isso. E nos pegamos por outros caminhos. Mas nesse texto que está presente nesse livro sobre a subjetividade nos grupos e nas instituições, nesse trabalho vocês vão encontrar material, como na revista Percurso, como também no boletim do departamento, que es un boletín online, donde se están publicando, por ejemplo, las aulas inaugurales del curso de psicopatología psicanalítica y clínica contemporánea, que es un camino que pegó un grupo inicial que trabajó en la gestión de Erundina, un grupo que trabajó en esa supervisión, etcétera, cuando interrumpió su trabajo en el curso de psicosis, estrategias institucionales, etcétera, se reinventó y comenzó a trabajar con la problemática de las psicopatologías contemporáneas. En la época en que trabajamos en los hospitales día,
um conceito que nos serviu muito para entender e processar as coisas era o conceito de recusa, o conceito de Verleumdung, de renegação, como se diz em alguns textos na Argentina. Este explicava muitos processos de desubjetivação que se podiam encontrar nas famílias dos pacientes e repetidos nas instituições, digamos. Processos de desubjetivação, de evaporação das histórias individuais. Então, com esse material na cabeça e com esse pensamento, começamos a pensar nas psicopatologias contemporâneas. E faz 20 anos que a gente vem trabalhando com isso, com muita gente que trabalha em instituições públicas, além do seu trabalho no consultório, que traz essa problemática para discutir e para trabalhar e para supervisionar com os professores do curso. Então, te digo porque não só os trabalhos escritos, como a elaboração de projetos de transmissão fazem parte da forma de recuperar e elaborar a experiência de essas intervenções institucionais, digamos. Então, todos esses são materiais que vocês podem usar para recolher os produtos de experiência realizada nessa época. A gente está interessado não só, né, na ida, né, dos psicanalistas na direção da coisa pública, né, da saúde mental pública, mas também na volta, digamos assim, né, em como a experiência nos aparelhos de saúde mental pública interferem, né, ou transformam o conhecimento psicanalítico, a psicanálise que se quer transmitir, né? Acho que o que você está dizendo um pouco firma, né, o compromisso da psicanálise com essa dimensão pública, né? E eu me lembro também de uma pergunta que a gente conversou para te fazer, que se isso atravessa a história da clínica dos SEDES, se você sente que isso, de alguma maneira, ajudou a compor ou a conceber, a formular a clínica, né? Clínica social, por assim dizer, do próprio SEDES. Sí. Probablemente os equipes que trabajaron en un lugar y en otro lugar fueron equipos diferentes. El pessoal que se concentró en la clínica de ustedes elaboró un proyecto que llamó de proyecto ético-político para el trabajo de la clínica de ustedes. Y que tiene una serie de características muy interesantes, tiene a dimensión política, tiene a dimensión psicanalítica, tiene a dimensión grupal, y el trabajo con diversos sectores que son lugares de demanda, etc. A llegada de los pacientes, por ejemplo, adolescentes, a llegada de problemáticas variadas. Por ejemplo, una cosa importante, producto de nuestra experiencia con las patologías contemporáneas, incluso de una experiencia pessoal mía, como supervisor na Escola Paulista de Medicina do PROATA con trastornos alimentares, posibilitó la creación de un proyecto de pesquisa y de atendimiento de trastornos alimentares que faz parte de la clínica de ustedes. Entonces, ahí tem a emergencia de nuevas demandas, que tiene una presencia cultural importante, etcétera, etcétera, cuestión de las anorexías y bulimías, que foi recuperada do trabalho nos hospitais dia e do trabalho na Escola Paulista de Medicina, no PROATA, para levarlo a un proyecto que se desenvolve no contexto da clínica. Mas eu acho que os resultados de cómo esto incide na formación
de psicanalistas, por exemplo, e no trabalho dos psicanalistas e nas concepções dos psicanalistas, que vai se desenvolvendo em torno de ustedes e mais além, es importante pensar no plano colectivo e no plano individual também. As mudanças que experimenta o analista que se envolve en un proyecto de clínica pública. Es decir, es una experiencia donde ni los pacientes o objetos, sujetos que son objetos del trabajo del analista, ni el analista que está en trabajar, saen iguales de ese trabajo. Eso es, el trabajo muda a pessoas, los depoimentos do pessoal que trabaja en Belo Horizonte, los momentos de las transformaciones que experimentan, es una cosa muy importante. Yo acho que en una clínica pública se reúnen varias cosas. Una pregunta que ustedes colocaron es, por ejemplo, que Anoni aproximó, a cuestión de la gratuidad. A cuestión de la gratuidad no es concebible como o analista comenzar a hacer atendimientos gratuitos con pacientes encaminados para su consultorio. No es solo eso. Eso es un componente. No tengo nada, yo tengo bastantes cuestiones respecto a la cuestión del dinero psicanalítico, de importancia del pagamento, etcétera, etcétera, que ya aparecen en los libros de Danton, aparece claramente como algo que fue súper cuestionado como principio de psicanálisis. Entonces, ¿por qué? La cuestión clave es el derecho que tienen los ciudadanos de un sistema republicano democrático a tener acceso a una psicanálisis como modo de aliviar y de procesar sus sufrimientos psíquicos. Y digamos, entonces, desde ese punto de vista, este acceso es un derecho dos ciudadanos. Y no tienen por qué pagar, porque el ciudadano ya paga de diversas maneras y es algo que es un derecho a recibir, sin tener que pagar. Al mismo tiempo, es una obligación dos profesionales que están inseridos en las redes públicas, no SUS, los ambulatorios. Es una obligación de poder proporcionar ese atendimiento psíquico. Y para los psicanalistas que están engallados en estas experiencias, es un compromiso ético. Es un compromiso ético que envuelve una cantidad de valores en ese sentido, digamos. Es un compromiso ético que está asociado a ética del proyecto psicanalítico, mas que va más além da psicanálisis, digamos. Va para el campo da cultura en general. Tem un concepto en psicanálisis que desenvolvido por Freud, que es un concepto de culturarbeit, de trabajo de cultura, que tiene a ver con los avances civilizatorios, nas cuales la psicanálisis puede participar, mas no es solo algo da psicanálisis, es algo do colectivo social, das sociedades. Entonces, acho que en ese sentido un envolvimiento dos psicanalistas en este tipo de proyectos visa algo que va en dirección del trabajo de cultura. O del trabajo de resistencia en nombre do civilizatorio cuando existen regresiones civilizatorias como aquí acontecen, estamos vivenciando hoy en día en una cantidad de campos. Entonces, eso en cuanto al compromiso do psicanalista con este tipo de experiencias. Yo acho que debe ser pensadas en esta perspectiva.
Em geral, quando surgem, falando das clínicas públicas, digamos, como o que eu pensei a partir da provocação que me foi feita quando se falou, vamos falar de qué podemos entender como clínica pública. Algo que acontece en aquí. Es una respuesta, generalmente es una respuesta a una convocatoria que acontece en determinado momento en función de una coyuntura determinada, como fue la convocatoria de Mari Langer con grupo de plataforma, como fue la convocatoria de Madre Cristina cuando nos propôs vengan a trabajar con nosotros, na formação, no atendimento, etc. Eu atendi o ano inteiro em uma sala cedida pela Madre Cristina no SEDES para que eu possa atender pacientes e cobrar dos pacientes, porque era nesse momento necessário para eu sobreviver, digamos, nesta nova situação de exílio e, ao mesmo tempo, então, se abriram essas oportunidades e foram usadas, digamos. Então, houve uma convocatória do governo Montoro e houve uma convocatória do governo de Erundina para a gente trabalhar. Sempre tem uma convocatória que chama para um projeto determinado. Há uma situação que convoca. Belo Monte foi a resposta a uma situação que convoca. O mesmo que a Casa de Saúde, etc. Uma crise, por exemplo, social, cultural, econômica, etc., que chama a necessidade de gente acompanhar, ou as rodas de conversa que estão acontecendo neste momento, nos sedes, desde a eleição aí infeliz eleição do presidente, não infeliz do presidente, mas enfim, escapou aí. Enfim, se constituíram essas rodas de conversa que são abertas, que são livres, que participa muita gente, tanto trabalhadores de saúde como pessoas que consultam, etc., e que são muito ricas. E que estão acontecendo neste momento em função da situação, digamos, não? Política. Então, sempre tem um elemento. Um grande convocador na Argentina para que se inicie a famosa clínica do testemunho em torno à vítima do terrorismo de Estado foi a ação das madres e das avós, das mães e as avós de Praça de Maio. Elas foram a grande novidade política convocadora da participação de trabalhadores de saúde mental no cuidado, na ajuda e no cuidado de vítimas da situação de repressão. Então, é um modo de combate a cultura do medo que se instaura a través de todos estes processos. Então, tem um elemento convocador. Tem um elemento transformador que desloca a pessoa de lugares que ocupava. Se Freud não se tivesse deslocado, corrido de sua posição de médico, de sua posição de homem, médico, homem, em um sistema patriarcalista, machista, não se houvesse deslocado, respondendo à demanda de ser ouvido pelas pacientes que chegavam como histéricas, etc., mas que queriam ser ouvidas, não teria surgido a psicanálise. Ele teve que abrir mão, sair-se de determinadas posições de poder para disponer-se a ouvir e a criar, junto com as pacientes, que lhe diziam, vamos fazer a limpeza da chaminé de novo hoje. Ele pega esse elemento e começa a falar das curas catárticas e tudo isso. Ou seja, a psicanálise foi construída como uma criação, como uma invenção altamente criativa, a partir de uma interação, de uma escuta dos pacientes e de um escutar aos pacientes por demanda dos pacientes, deixa de me perguntar pelos sintomas e me deixa falar do que se passou, de meu sonho, etc., etc. Então, eu acho que as clínicas
públicas en ese sentido recuperan algo de espíritu de aventura, de invenção das origens da psicanálise. Entende? Quando eu comecei a trabalhar aqui nas supervisões, nos sedes, as pessoas vinham à supervisão e diziam, então, interpretei tal coisa, eu, perfeito, etc. Mas faltava algo aí, que a interpretação tem que conter uma referência à transferência. Por obrigação, toda essa interpretação, e sim, isso diz a psicanálise. Não. Deixa ela aparecer, descubre ela, digamos, como Freud a descobriu, para depois começar a decidir se interpreta, que faz com ela, como maneja, etc. Ou seja, tem que, digamos, abrir uma trama adensada e muitas vezes alienante de conhecimentos instituídos em relação com a psicanálise e recriar a psicanálise. Me parece que as clínicas públicas têm essa função também. Se parecem à aventura freudiana dos inícios, digamos. E, de alguma maneira, revivificam um movimento psicanalítico para além das instituições psicanalíticas. Seja na escola, seja na IPA, seja em associações mundiais, etc., etc. Revivificam a psicanálise. Acho que esse é um dos papéis. E, enfim, implican a criação de dispositivos, implica a criação de um grupo que respalde experiencias desde uma retaguarda, digamos, com a qual se possa discutir. Geralmente, as experiências difíceis, traumáticas, etc., e traumatizantes, é bom supervisá-las em um contexto grupal. São diversas escutas possíveis, aumentando a rede de processamento simbólico das problemáticas que estão aí em jogo. Então, a mim me parece que clínicas públicas não têm, talvez, uma definição precisa para mim, clara, é isto, mas isto, mas isto, mas inclui elementos para pensar, para ir construindo, já que estão trabalhando nisso, usando todas estas perspectivas. Para finalizar, na produção e na transmissão em outros espaços, a través de livros, a través de publicações, a través de filmes, a través de cursos, etc., etc. Me parece que todos esses elementos fazem parte. Mas o elemento de reposicionamento subjetivo, algo assim de um momento em que a experiência você sente que te muda, é um momento fundamental. Rodrigues dice que a práctica psicoanalítica, a entrada na práctica psicoanalítica tem algo de arte marcial, de prática iniciática. Tem momentos em que a coisa se começa a andar. Tem momentos em que risos que aparecem, por exemplo, do paciente junto com o terapeuta, ao mesmo tempo se riem das repetições que estão acontecendo e não sabem ainda o que fazer com isso, mas o momento é muito especial. Para Rodrigues, são indicadores de uma mudança da relação dos egos, aí em jogo, com as dimensões inconscientes. A relação do ego com o inconsciente muda e tem indicadores desse tipo. São experiências iniciáticas, se poderia dizer, onde a pessoa sai diferente de como entrou. Enfim, queria falar dessas coisas porque me parece que fazem parte das questões que a iniciativa de vocês levantam, provocam. Sim. Excelente, Mário. Obrigado. Só agradecer aqui. Enfim, esclareceu bastante coisa, deu para a gente ter um apanhado muito legal assim da sua trajetória, né, da importância, né, das iniciativas que você teve e dessas reflexões aí que vão ser muito importantes para a gente, para pensar as clínicas públicas de psicanálise no Brasil. Obrigado mesmo, te agradeço de coração. Prazer. Eu estou grato também. Muito bom. Obrigado. É possível prever que a consciência da sociedade irá se despertar e fará
com que se lembre de que o pobre deve ter tanto direito à assistência para sua mente, quanto dispõe agora do auxílio oferecido pela cirurgia a fim de salvar a sua vida, de que as neuroses ameaçam a saúde pública não menos do que a tuberculose, e tampouco podem ser deixadas aos cuidados impotentes de membros individuais da comunidade. Tais tratamentos serão gratuitos. Pode ser que passe um longo tempo antes que o Estado chegue a compreender como são urgentes esses deveres. Tais instituições, provavelmente, iniciar-se-ão graças à caridade privada. Mais cedo ou mais tarde, contudo, chegaremos a isso. Freud, em discurso de 1918, na abertura do 5º Congresso Psicanalítico Internacional em Budapeste. Esse podcast é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa sobre Clínicas Públicas no Brasil, com apoio da editora Perspectiva e da Fundação TID Setúbal, produzido por A Toca Audiovisual. Fazem parte do grupo de pesquisa Ana Turriani, Cristiana Martins Freire, Emiliano de Camargo Davi, Jorge Broide, Noemi Moritz Kohn, Olivia Gianecchini, Rafael Alves Lima, Sérgio Kohn e TID Setúbal.